Bom dia, sétimo ano. Vamos para a nossa aula de hoje, que vai ser uma recapitulação de um assunto que nós falamos no semestre passado. Tipos de predicado: predicado nominal, predicado verbal. E hoje nos aprofundaremos em predicado verbo nominal. Não é difícil não, gente. Se eu sei qual é o predicado verbal e eu sei identificar um predicado nominal, o verbo nominal nada mais é do que os dois juntos numa mesma frase. E nós vamos aprender a identificá-los. Quero que vocês abram o livro de vocês na página 21, pois nós faremos uns exercícios juntos aqui agora. Vamos fazer juntos para que eu já possa tirar algumas dúvidas, já vai esclarecendo, vai ficar mais fácil para todos nós. Peguem lá o livro, página 21, você vai encontrar um texto que fala sobre a violência. Vocês lerão esse texto e responderão a questão número 1, certinho? E nós, a partir de agora, vamos fazer os exercícios e vou dar as explicações também a partir do exercício número 2. Então, vamos lá, gente. Predicado nominal, isso está na página 21. O predicado nominal é aquele que tem um verbo de ligação e também tem um predicativo. Mas aí você me diz assim, professora, eu nunca decorei quais são os verbos de ligação. Existe aqui um macetezinho, olha. Cafés para dois. É uma frasezinha inventada para a gente memorizar. Cafés para dois, cada letra é uma inicial de um verbo de ligação. São os verbos de ligação mais utilizados por nós no dia a dia. C, de continuar. A, de andar, mas é um andar no sentido figurado. Não é andar de caminhar com as pernas, não. É um andar de se sentir. Eu ando mal da cabeça, ou seja, eu estou me sentindo mal da cabeça, né? Eu ando com dor de barriga. É um andar no sentido figurado. Temos o ficar, o estar, o ser. E esse P2 aqui é porque são dois verbos que começam com P, parecer e permanecer. Se vocês memorizarem isso aqui, 99% dos problemas de verbo de ligação de vocês vai estar resolvido, tá bom? Cafés para dois. Memorizem sempre vocês numa cafeteria, tomando um cafezinho com alguém, ó. Cafés para dois, para duas pessoas. Verbos de ligação. Continuar, andar, ficar. Estar, ser, parecer, permanecer. Memorizem isso. Então, agora que eu já sei quais são os verbos de ligação mais usados, né? Toda hora a gente vai vir aqui olhar esse cafés para dois. Fica fácil identificá-los nas orações. Ainda na página 21, tem a questão 2, dizendo assim, ó, considere a frase, não estou seguro em lugar nenhum. Vamos ver aqui, qual a transitividade do verbo estar? Já tem até resposta ali, esqueci de apagar. O verbo estar aqui, ele é o E do cafés para dois. Ele é um verbo de ligação, gente. O verbo estar é um verbo de ligação. Se ele é um verbo de ligação, o meu predicado, ele é nominal. Aqui. Preencham o livro de vocês aí, ó. O predicado é nominal, porque sempre que eu tenho verbo de ligação, eu tenho o predicativo do sujeito, que é a qualidade do meu sujeito, né? A característica do meu sujeito. E por eu ter um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, o meu predicado é chamado de nominal. Que palavra constitui o núcleo desse predicado? Vamos achar o predicado aqui? Não estou seguro em lugar nenhum. Qual é o verbo? O verbo estou. Aí eu pergunto, quem está realizando essa ação? Quem que não está seguro? Só pode ser o pronome eu. Eu não estou seguro em lugar nenhum. Só que esse eu, ele está escondido na frase. Eu sei que é eu porque só o pronome eu que concorda com o verbo estou.
Eu estou, né? Se fosse estamos, eu saberia que ia ser nós estamos. Mas eu sei que aqui é eu, porque tem que concordar com o verbo seguro, com o verbo estou, perdão. Então, quem é que não está seguro em lugar nenhum? O pronome eu. Eu é o sujeito. O restante todo que eu vou destacar aqui é predicado. Tem um verbo de ligação, ó, estou. Esse verbo de ligação está ligando uma característica que é seguro ao meu sujeito eu. Então, seguro, gente, é um predicativo do sujeito. É uma característica do meu sujeito. Vejam que dá a conta certinha, ó. Sujeito, verbo de ligação, característica do sujeito. Quem que não é seguro? O sujeito, eu. Esse seguro está se relacionando com o sujeito. Ele é um predicativo do sujeito. Vamos responder nossas perguntas aqui? Que palavra constitui o núcleo do predicado? O predicado nominal tem como núcleo sempre quem? O predicativo do sujeito. Vou botar aqui. O núcleo desse predicado é a palavra seguro, que é o predicado, o predicativo do sujeito. Certinho? Concordam comigo? Ok. E se o sujeito, gente, fosse os homens ao invés de eu? Esse núcleo, esse predicativo do sujeito, ele sofreria alguma alteração? Vamos ver aqui. A frase tem um sujeito desinicial eu e o predicativo é seguro. A pergunta é, se o sujeito fosse os homens, esse núcleo seguro sofreria alguma modificação? Sim, ele iria para o plural, não é? Porque os homens seguros. Eu não estou seguro. Isso, gente, é para vocês verem o seguinte, o predicativo, ele sempre concorda com, nesse caso, com o sujeito. O predicativo sempre vai concordar com o sujeito, em gênero, ou seja, masculino ou feminino, e em grau, que é singular ou plural. Então, colocando a resposta aqui, se o sujeito fosse os homens, esse núcleo sofreria alguma alteração? Sim, pois o predicativo sempre concorda em número e gênero com o sujeito. Ok. Certinho. Deixa eu ajeitar aqui o meu sim. Certinho, tranquilinho. Vamos olhar aqui. Eu deixei até uma colinha aqui em verde, olha. O predicativo sempre concorda em gênero e número com o sujeito. Certinho aí, ó. Falei certinho para vocês. Ok? Vamos continuar? O predicativo... Não, página 22. Eu já ia ler o que eu já tinha lido. Página 22. Vamos lá. Tem uma frase assim. A polícia encontrou os moradores assustados com a bala perdida. Qual a transitividade do verbo encontrar, gente? Encontrar é verbo de ligação? Não, ele é um verbo de ação. Então, ele pode ser transitivo ou intransitivo, né? Vamos ver aqui. A polícia encontrou. Quando eu falo encontrou, vem uma pergunta na minha cabeça. Encontrou o quê? Ou encontrou quem? Se o meu verbo precisa de um complemento que responde à pergunta o que é, quem ou o que, ele é um verbo transitivo direto. Lembram disso? Transitivo direto. Ele encontrou quem aqui na minha frase, gente? A polícia encontrou os moradores, olha só. Os moradores é o objeto que complementa o sentido do verbo encontrou. Porque quem encontra, alguém ou alguma coisa. No caso aqui, ele encontrou alguém, os moradores.
Que expressão lhe serve de complemento? Ou seja, que expressão complementa o verbo encontrou? O objeto direto, porque ele não tem preposição. Os moradores. Então, os moradores é o objeto direto, que é o complemento desse verbo. Ok? Vamos ver aqui. A polícia encontrou os moradores, mas vejam o seguinte: assustados. Não é uma característica de moradores? Vocês concordam comigo? Que assustados é uma característica de moradores? A característica do sujeito eu chamava de quê? Predicativo do sujeito, não é? E a característica do objeto eu vou chamar de quê? Exatamente, predicativo do objeto. Então, assustados é o predicativo desse objeto aqui, os moradores. Então, vamos responder. A quem se refere o predicativo assustados? O predicativo assustados se refere ao objeto direto, os moradores. Professor, eu nem imaginava que o objeto tinha predicativo. Pois é, tem. Predicativo, gente, é qualidade, né? Eu quero namorar alguém, eu estou inventando a frase, quero namorar alguém cheio de predicativos, ou seja, cheio de qualidades. Então, se a qualidade é do sujeito, o predicativo é do sujeito. Se a qualidade é do objeto, o predicativo é do objeto. Certinho? É bem óbvio, né? Vamos lá, mas o óbvio precisa ser falado. Então, tá bom. Falamos sobre predicado nominal, certinho. Vamos então falar agora do predicado verbal. Eu continuo na minha página, continuo na minha página 22. Predicado verbal apresenta como núcleo um verbo de ação. A violência assola a cidade. Assola é um verbo de ação. Então, o meu predicado, ele é verbal. O predicado nominal, ele apresenta como núcleo um nome, ou seja, um predicativo. Os cidadãos estão apreensivos. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Essa frase aqui, essa oração, então tem um predicado nominal. Certinho? Predicado verbal quando o verbo é de ação, predicado nominal quando o verbo é de ligação. Memorizem. E agora nós vamos falar sobre o predicado verbo nominal. O verbo nominal é junto, tá, gente? Verbo nominal. O que vem a ser um predicado verbo nominal? Ele é um predicado que tem um verbo de ação, porém ele também tem um predicativo. A cidade amanheceu assustada. A cidade amanheceu, ok? Ela rompeu a aurora. O dia amanheceu sobre essa cidade, né? Ela amanheceu, ela acordou. E ela estava assustada. Assustada é uma característica de quem? De cidade, não é? Assustada é uma característica de cidade. É como se eu falasse assim, a cidade amanheceu e estava assustada. E estava, não é um verbo de ligação? Vamos lá no café para dois. Estava, estar, aqui é um verbo de ligação, certinho? Então, quando eu falo a cidade amanheceu assustada, é como se tivesse um estava aqui, ela amanheceu e estava assustada. Aqui eu tenho um verbo de ação, aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Então, nesse caso, o meu predicado, ele é verbal, mas também é nominal. Então, junto tudo, é um predicado verbonominal. Tá começando a entrar na cabeça? Vamos tapar o buraco da cabeça com esparadrapo para não sair essa informação? Vamos ver aqui a outra frase, outra oração. Laurinha canta feliz. O verbo canta, ele é um verbo de ação.
Feliz é uma característica de Laurinha, então é um predicativo do meu sujeito. É como se fosse Laurinha canta e está feliz, não é? Está não é um verbo de ligação? Então eu tenho aqui um verbo de ação e eu tenho um predicativo do meu sujeito, Laurinha. Predicado verbal por causa do verbo de ação. Predicado nominal por causa do meu predicativo do sujeito. Eu tenho as duas coisas, então o predicado ele é verbo nominal. Agora, deixa eu botar isso aqui em outra página para ficar melhor pra gente. Vejam que a cidade está assustada. Olha lá, gente, a cidade está assustada. Está é um verbo de ligação. Assustada é o predicativo do meu sujeito. Então aqui eu tenho um predicado nominal. A cidade amanheceu assustada. Amanheceu é um verbo de ação. E assustada é o meu predicativo do sujeito. Continua sendo a característica de cidade. Mas por eu ter um verbo de ação aqui, o meu predicado não é mais nominal. Ele é verbo nominal. Só reforçando o que eu falei ali em cima. Vamos continuar. E o predicativo, para a gente terminar essa aula. O predicativo, gente, ele pode ser do sujeito e ele também pode ser predicativo do objeto. Como é que eu sei isso? Analisando a oração. Tem que analisar, tem que ler e analisar. Não fique com preguiça. Os moradores estão alarmados. Achei o verbo. Estão. Verbo de ligação. E realmente está ligando. Está ligando um predicativo aqui, alarmados. Está ligando ao sujeito moradores. Certinho. Qual é a formulazinha? Verbo de ligação mais predicativo do sujeito dá o quê? Qual o tipo de predicado? Nominal. Isso aí, só para ver se vocês estão ligados. Alarmados aqui, gente, é uma característica do meu sujeito, de moradores, não é? Então, alarmados é um predicativo do sujeito. Agora olhem essa frase aqui. Os turistas julgaram a cidade violenta. Os turistas, eles acharam, né, a cidade violenta. Julgaram a cidade violenta. Julgaram é um verbo de ação. Vamos analisar aqui. Julgaram, os turistas julgaram. Julgaram o quê? Eles julgaram a cidade. A cidade é o meu objeto direto, porque não tem preposição aqui, tá? Isso aqui é um artigo. Os turistas julgaram o quê? Ou quem, né? A cidade. E essa cidade era violenta. Violenta é uma característica aqui, gente, de cidade. Violenta não é mais característica de turistas, não. Essa característica, esse predicativo, é um predicativo do objeto. Quando eu tenho predicativo e verbo de ação, qual é o meu tipo de predicado? Verbo nominal. Então, só para a gente terminar, eu tenho predicado verbo nominal quando eu tenho verbo de ação e predicativo, seja ele predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Certinho, gente? Com essas informações aqui, vocês conseguem fazer os exercícios propostos que eu coloquei lá para vocês. Tá joia? Então agora eu vou encerrar esse vídeo e vou fazer o segundo de hoje, que são 2. O segundo vídeo é sobre adjunto adverbial, que também é uma relembrada do assunto que a gente deu no semestre passado, tá ok? Então um abraço e vão lá pro segundo vídeo, que eu tô lá esperando vocês.